Boa noite. Estamos iniciando mais um Além do Divã, seu podcast semanal aqui no Instagram e também no YouTube, pessoal. Fique à vontade. E hoje a gente tem como tema um breve passeio nas estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. E estamos aguardando aqui José Aldo, psicanalista, para a gente poder iniciar aqui nossa conversa, esse nosso diálogo que a gente tem aqui toda semana às quartas-feiras. Fique à vontade para comentar, deixar a dúvida aqui no chat. E só ressaltando que temos um convite aqui também para vocês. Já iniciamos as inscrições para o nosso curso. José Aldo já está chegando por aqui. E o nosso curso já está em aberto. Fique à vontade para nos procurar, para fazer sua inscrição. Boa noite, José. Bom, como é que tá as coisas? Estamos indo, caminhando, e temos que seguir, prosseguir. Então, hoje a gente vai ter como tema um breve passeio nas estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, com José Aldo. Eu estava falando aqui, José Aldo, para quem já chegou e quem vai chegar, quem vai assistir depois, que já estamos com as inscrições abertas para o novo curso, né? As fases do sintoma. Quem tiver interesse para participar, pode ficar à vontade de nos procurar. Pode procurar o José Aldo, pode me procurar também. Pode procurar aqui no privado do Além do Divã, no chat. Pode procurar também Marcelo Fernandes, que ele é também o coordenador do curso. Sintam-se à vontade. Tem várias opções para você entrar em contato para fazer sua inscrição. E hoje o nosso tema é um breve passeio nas estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Deixa eu só fechar bem aqui. E o que seria, então, estruturas clínicas para a gente poder iniciar aqui nossa conversa, José Aldo? Então, o que seriam as estruturas clínicas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? De parte presente. Uma boa noite a todos. E lembrando que o programa Além do Divã foi feito especialmente para vocês, por vocês. E agradecer a Fabíola, que sempre está comigo, né? Minha companheira, minha amiga. E eu pensei nessa estrutura clínica baseada naquela pergunta da aula do Além do Divã passado. E eu queria tirar um pouco, né? Essas questões, né? E a gente vai fazer um breve comentário, não é aquele aprofundamento. Para isso é que tem os cursos de psicanálise, né? Nós já fizemos curso de perversão. E você que está interessado, né, em aprender psicanálise, conhecer a psicanálise, procure o nosso curso, né, Fabíola? Desde já nós estamos com um curso novo, as faces do sintoma, né? Então, que brevemente estaremos trabalhando todo essa máquina do sintoma, que é uma diferença do sintoma psicanalítico para o sintoma psiquiátrico. Podemos pensar assim, né, Fabíola, o que seria o sintoma, né? Então, hoje nós estamos falando da estrutura clínica, que é importante como diagnóstico para nós trabalharmos, né, dentro da clínica. Então, o que seria a estrutura clínica? Então, as estruturas clínicas, Freud, com base em Freud, estabeleceram, Fabíola, três estruturas clínicas, são três estruturas subjetivas, isso é muito importante. Três estruturas subjetivas, que são a neurose, que são a psicose, que são a perversão. Então, o que são elas? Cada uma dessas estruturas, ou cada uma dessas, seria um modo, podemos dizer, seria um modo ou um estilo, vamos pensar, um modo ou um estilo de defesa, ou podemos também dizer, ou uma forma de negar a falta no outro. Então, é isso. Então, podemos dizer que essa estrutura neurose, psicose e perversão, existe três modos
São três modos, podemos dizer também que são três modos de responder o complexo de Édipo e o complexo de castração. Porque diante do complexo de Édipo, ou eu saio neurótico, ou eu saio psicótico, ou eu saio perverso. E que todas essas três são modos de defesa e que tem a ver com a subjetividade do sujeito. Tá claro? Tudo bem? Sim, sim. Então, isso é muito importante, porque as estruturas são esses três estilos de negar essa falta no outro. Né? São três defesas contra a castração. São três saídas do complexo de Édipo e do complexo de castração. Então, nós temos, primeira estrutura, a neurose. Né? O que seria a neurose? A neurose, a defesa dela é pelo recalque. A psicose é pela foraclusão, ou foclusão. A perversão é pela recusa, ou desmentido, ou denegação, ou negação, ou rejeição, podemos pensar assim também. Então, são essas três estruturas que são modos de negar a falta do outro, são defesas, né, são formas de defesa, né, ou de saída do complexo de Édipo e complexo da castração. Então, cada uma delas, é importante que nós entendamos nessa noite, que cada uma delas, Fabíola, condiciona, importante, cada uma delas condiciona a formação do sintoma. Tá claro até aí? Cada uma delas condiciona a formação do sintoma. Eu gosto de repetir sempre, porque eu acho que é mais didático para a pessoa aprender. Então, na neurose, né, o que seria? Seria o retorno do recalcado. Na psicose, nós temos o retorno no real. Na perversão, você coloca assim, um objeto no lugar dessa falta do outro, que é o fetichismo. Fetichista. Então, o objeto no lugar dessa falta do outro. E aí que nós vamos pensar também em Jacques Lacan, lembrando que Jacques Lacan é um psiquiatra francês, né, psicanalista, que fez o retorno a Freud. Ele vai chamar, em sua primeira clínica, a psicopatologia da primeira clínica lacaniana, ele vai dizer a neurose, a psicose, a perversão, e tem subgrupos. Por exemplo, na neurose, nós temos a histeria, na neurose, nós temos a neurose obsessiva, na neurose, nós temos a fobia, que, segundo Jacques Lacan, a fobia seria a placa giratória de todas as outras neuroses. Na psicose, nós teríamos quem? Nós teríamos a paranoia, nós teríamos a esquizofrenia, nós teríamos a psicose maníaco-depressiva. Na perversão, nós teríamos o fetichismo, que Lacan vai dizer que é o paradigma de toda a perversão. Nós teremos também o sadismo, o masoquismo, o voyeurismo, o exibicionismo. Então, são três estruturas que são importantes, que são modos de defesa ou são formas de negar a falta do outro. Ou três modos de responder o complexo de Édipo ou o complexo de castração. Tudo bem, Fabíola? Sim, tudo bem, José. Alguma pergunta? Gostaria de comentar alguma coisa? Pode continuar, José. Tá ficando bem claro aqui seus esclarecimentos sobre os três tipos de estruturas clínicas que saem e que possuem, né, na psicanálise, neurose, psicose e perversão. Então, uma coisa que é importante, Fabíola, nós entendemos nessa noite, que para a psicanálise, estou falando não psicologia, não psiquiatria, é importante nós entendermos que há uma diferença entre psicologia, psicanálise, psiquiatria, certo? Para a psicanálise, o que define o diagnóstico, né, em psicanálise não é, importante entendermos isso,
não é a conduta do paciente, né? Não é a conduta do paciente, por exemplo, sobre a sua vida sexual. O que define o diagnóstico é a sua posição subjetiva diante do sintoma. E é isso que define o diagnóstico psicanalista. É a sua posição subjetiva diante do sintoma. Por isso que eu falei, na neurose nós temos o retorno do recalcado. Na psicose nós temos o retorno no real, o sintoma retorno no real. Na perversão, o perverso ele coloca um objeto no lugar da falta do outro. Porque são três estruturas importantes que têm como ferramenta negar a falta do outro, são defesas ou forma de negar a falta do outro, como eu expliquei anteriormente, ou como são três estruturas que têm como responder o complexo de Édipo e o complexo de castração. E dentro desse contexto, nós vamos entender subgrupos. Na neurose, nós temos a histeria, nós temos a neurose obsessiva, nós temos a fobia. Na psicose, nós temos a paranoia, a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva. Na perversão, nós temos o fetichismo, como eu falei anteriormente, que é o paradigma, segundo Jacques Lacan, de toda a perversão. Na perversão, nós temos o fetichismo, o sadismo, o masoquismo, o voyeurismo, o exibicionismo, etc, etc. Entendeu? Então, é importante entender que são três formas, né? Essas três formas são três estruturas clínicas que refletem três formas de negação da castração ou a falta no útero. Né? Porque, no contexto psicanalítico, nós falaríamos que na neurose, o que ocorre é uma negação simbólica, né? Com retorno também no simbólico, que seria o que, por exemplo, o sintoma, né? Que o recalque seria o que? O recalque seria um resultado da substituição metafórica, podemos pensar assim, do desejo da mãe pelo nome do pai, né? Já entrando um pouco em Lacan. Então, na psicose, a estrutura psicótica é o significante que substitui a falta da mãe, né? A falta da mãe, podemos dizer que ela é verificada, né? O nome do pai, que o nome do pai encontra-se o que? Foracluído, ou seja, não está inscrito simbolicamente. E como consequência, temos o retorno no real a partir da fenomenologia do delírio, da alucinação, etc, etc. Né? Já na perversão, ao contrário, na perversão há uma negação simbólica da falta da mãe, da falta materna, perdão, com suas consequências, como no retorno no campo, podemos dizer assim, no campo imaginário, por meio de que? Por meio de um objeto do fetiche. Ou seja, seria o que? Uma recusa, uma denegação, uma desautorização, né, que se daria por essa identificação com essa mãe fálica, que é equivalente possivelmente do pai real, que seria esse agente da privação, que nós falamos uma vez sobre castração, privação e frustração. Né? Então, é muito importante nós entendermos isso, porque na neurose nós temos a histeria, nós temos a neurose obsessiva, nós temos a fobia, na perversão nós temos o fetichismo, sadismo, masoquismo, voyeurismo, exibicionismo, e na psicose nós temos paranoia, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, né? Que são três estruturas, né? Como forma que cada uma dessas responde ao complexo de castração. Né? Alguma pergunta, Fabio? Dentro de cada estrutura, José Aldo, a gente pode observar sintomas diferentes apresentados por um sujeito que busca a psicanálise? Sim, como eu falei anteriormente, o que caracteriza o diagnóstico da psicanálise? O diagnóstico da psicanálise não é caracterizado não é caracterizado pela conduta do paciente, não é a conduta dele que vai dizer que ele é neurótico ou psicótico, mas sim por sua posição, é importante entender, por sua posição subjetiva diante do sintoma. Não é meu comportamento que vai dizer que eu sou perverso, que eu sou neurótico obsessivo,
que o sexo esquizofrênico, não. Mas é a sua posição diante do próprio sintoma. Entendeu? Então, isso é importante entender, que não é, o sintoma não é um signo, como pensa a psiquiatria, está lá, está bem aqui, é isso, isso, aquilo. Né? E uma coisa muito importante nós entendermos é que a perversão, muitas pessoas quando falam de perversão, já puxam por uma questão muito espiritualista. Espiritualista porque muitas pessoas podemos dizer, acredito que a perversão ela faz parte ou está relacionado com a maldade e com a perversidade. Não, a perversão é estrutura, a psicanálise é estrutura clínica, porque a perversão faz parte, por exemplo, a perversão faz parte da constituição infantil de todo o sujeito, né? Porque o sujeito é estruturalmente, o sujeito que é estruturalmente perverso é aquele que é o perverso, é aquele que, frente à castração, do que acontece, ou a angústia de castração, esse infantil, ele desautoriza essa cena traumática, negando, renegando, denegando, recusando, não aceitando, não admitindo que sua própria falta. Entende isso? Porque são três estruturas que negam a falta. Na neurose, isso é recalcado, recalcado, a angústia. Ele não, ele denega, ele não aceita o perverso. E aí tem a ver com estrutura e não está alinhadamente ou direcionada ou relacionada com perversão, com a ideia de maldade, de perversidade, não. Então, estrutura clínica são maneiras subjetivas ou maneiras, o estilo de defesa, ou maneira de defesa contra essa angústia de castração, contra a castração. Quanto o neurótico recalca, o psicótico fora cruz, o perverso ele recusa, ele não aceita, que nós lembramos que você se lembra da castração do menino, né? Que é aquele momento em que a criança, no caso do perverso, como eu falei naquele programa passado, no caso do perverso, o perverso ele vê que a mãe é castrada, né? Vê a mãe castrada, o neurótico, por exemplo, perdão, vamos começar com o neurótico. O neurótico vê que a mãe é castrada e aí ele pensa, posso ser castrado como ela, né? E aí posso ser castrado como ela. O menino começa a pensar. E a partir daí que surge a angústia de castração. Já diante dessa castração, dessa falta do outro, o perverso, ele denega, ele não aceita esse furo entre as pernas da mãe. E aí ele vai colocar o objeto fetichista, né, o fetichismo, lá que vai dizer que é o paradigma de toda a perversão, vai colocar o objeto substituto, né, como uma forma de negar essa falta do outro. Tá claro? Aí vai buscar, por exemplo, fetichismo de sapato, outras coisas, uma forma de taponar, lembrando que essa castração, quando a gente fala, não é uma castração de mutilação física, mas é uma castração que está no campo do inconsciente, é uma experiência psíquica, né, que é completamente inconsciente. Entendeu, Fabíola? Então, isso que é importante. Onde o perverso nega, recusa, não aceita a falta no outro, o neurótico se sente angustiado, vem da angústia de castração, aí ele recalca, ele sofre também de reminiscência. O psicótico, nesse momento, ele fora a cruz, porque não é essa inscrição no nome do pai, porque o psicótico está mais no campo do imaginário, não no campo do simbólico, porque a linguagem chegou tarde para ele, e é por isso que ele tem essa foraclusão do nome do pai, que é um significante que representa o significante, o que é o pai é um significante que representa o significante. É uma metáfora, né? Como Lacan diz. Então, é muito importante, porque isso aqui, essa estrutura clínica, essas três maneiras de negar a castração, essas três maneiras de nos defendermos contra a angústia de castração, e são três maneiras de saída do édipo, do complexo de castração, que é importante para nós colocarmos no mundo como neurótico, psicótico ou perverso.
Diante disso aí, dessa travessia subjetiva, né? Desse momento subjetivo de cada um. Né? E aí é importante entender essa relação que nós temos com essa saída desse mal-estar, né? Que se deparar com essa angústia de falta no outro. Como o menino que vê a mãe, e ele vê que a mãe não tem o pipi entre a perna, e aí ele pensa, eu posso ser castrado como mamãe, e a partir desse momento surge a emergência da angústia de castração. Né? E aí ele renega, ele recua, no caso neurótico, ele se separa do desejo que seria dirigido pela mãe, e ele passa a dirigir esse desejo incestuoso, como nós falamos no complexo de Édipo, para outras mulheres. Entende isso? Tá claro até aí? Sim, José. Bem? Sim. Porque É é importante também, Fabíola, só para mim. Vai, continue, depois eu digo. Isso. O que a gente está trazendo hoje aqui, a gente já até veio falando, Sim, em parte, sim. né, Geraldo, nas lives anteriores, falou um pouco também sobre o que é o pai em psicanálise, aqui também em sua fala está um pouco presente. O pai é uma metáfora, ele é simbolizado pela mãe, como a gente já compreendeu em outras lives, assim como também sobre o complexo de Édipo, que foi um tema que a gente trabalhou bastante, né? E é interessante que é na saída do complexo de Édipo que vai definir as estruturas que Exatamente. vai se encaixar, não sei dizer direito se seria se encaixar, mas que vai sair e vai ficar ali no inconsciente. Podemos até dizer assim, José Aldo? No inconsciente do sujeito. O que é a castração? A castração, nós estudamos que a castração seria uma experiência, né? Uma experiência psíquica. Não é que a criança foi cortada do seu pênis, mas é uma experiência. Castração, é importante que nós entendamos aqui que a castração não corresponde a essa acepção, essa acepção habitual de mutilação, né? De mutilação dos órgãos sexuais, principalmente masculinos. Mas a castração corresponde a uma experiência psíquica completa. E essa experiência, ela é inconsciente, ela é inconscientemente vivida pela criança por volta dos 5 anos de idade, e ela é decisiva, podemos pensar assim, para a assunção de sua futura identidade sexual. Tá claro? Isso que é castração em psicanálise. Então, essas experiências inconscientes vividas pela criança por volta de 5 anos de idade. E que Freud detectou isso muito bem, né, ao estudar o caso do menino, do pequeno Han. Né, Freud descobriu, por ocasião de seu trabalho com um menino de 5 anos, que foi o pequeno Han, ou o pequeno Joãozinho, aquilo que ele chamaria de complexo de castração. E que foi a partir disso aí, Fabíola, e que foi também a partir da análise com esse garotinho, e mais também se apoiando nas lembranças da infância de seus pacientes, e desses seus pacientes adultos, foi que Freud destacou-se esse complexo de castração, que foi descrito pela primeira vez em 1908. Então, isso é importante, que ele foi que existe 4 tempos, né, dessa constituição do complexo de castração e complexo de castração masculino. Então, o que acontece? Então, tem o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, que eu não vou me expandir aqui, porque vai demorar muito, né? E aí, se você tem curiosidade em aprender sobre psicanálise, né, nos procure, que todas essas dúvidas lhe serão tiradas. Se você quer saber o complexo de Édipo, qual a diferença do complexo de Édipo no menino e na menina, nos procure. Procure, vem aprender psicanálise conosco. De uma forma simples, de uma forma didática. Certo? Então, eu não estou trazendo uma ordem cronológica, né, Fabíola? Eu estou falando de uma ordem cronológica, mas estamos trabalhando conversações aqui. Então, a neurose, a psicose, a perversão, elas são 3 estilos de negar a falta do outro. Né?
que são formalizadas pelo desejo, o nome do pai, desejo da mãe, o nome do pai, o jeito, onde o desejo da mãe ele tem que ser barrado pelo nome do pai. E essa barra, na neurose, seria o recalque. E esse recalque seria o quê? Seria o efeito da castração. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Que a falta, isso é muito importante, eu faço até uma observação, que a falta é o que funda. A falta, volto a repetir, a falta é o que funda a estrutura da neurose, produzindo o quê? Produzindo deslocamento e uma condensação. E aí, a partir disso, produz o quê? Produz o sintoma. E é importante, por isso que Freud dizia que a histérica sofre de reminiscência e que a histérica é onde o inconsciente está em exercício. Né? O inconsciente, vamos pensar que a histérica, como dizia Antônio Quiné, há um inconsciente teatral, uma histérica. Então, por isso que ela sofreu de reminiscência, de nada querer saber. Por quê? Porque essa falta não pode tornar consciente. Porque se tornar consciente, vai produzir o quê? A angústia. Né? E na neurose, o que seria? É a angústia de castração que produz esse recalque. Mas já está falando tanto de recalque. O que é o recalque, Fabiola? O que é esse recalque? O recalque é uma operação psíquica que visa o quê? Que visa afastar, que visa distanciar, que visa reprimir, jogar fora uma representação desse campo da consciência. Por isso que as neurohistéricas sofreram de conversão. Porque quando essa imagem, essa representação que vinha, eles reprimiam, afastavam da consciência e somatizavam no corpo. Por isso que a histérica, volto a repetir, ela sofre de reminiscência, ela sofre de não querer saber. Certo? Então, isso é muito importante nós entendermos. Isso é importante nessa estrutura, porque na neurose, o mecanismo de defesa da neurose, ou de todos nós neuróticos, seria o recalque. Né? Então, que segundo a terminologia lacaniana, seria o que determina o complexo ético, né? Seria uma neurose, que é o desejo da mãe que seja barrado pelo nome do pai. Né? Então, isso aí já é outro tema importante. Então, podemos só dizer que o efeito do recalque que implica a constituição da falta. E a falta é o que funda a estrutura da neurose, produzindo todo esse mal-estar. E foi isso que nos ensinou, o que o neurótico ensinou a psicanálise. Porque ele não sabe do que lhe falta, né? Mas um outro que sabe, né? E que alguém sabe o que ele não sabe. Essa suposição de saber no outro. Porque eu acredito que aí ela vai chamar de sujeitos suposto saber. E aí já podemos fazer até outra live sobre o que é o sujeito suposto saber em psicanálise. Certo? Então, já na perversão, que nós poderíamos entender, como diz Lacan, que a perversão seria o paradigma de toda o fetichismo seria o paradigma de toda a perversão. Porque o fetiche é uma defesa, vamos pensar, é uma defesa contra a angústia de castração, é uma defesa contra a angústia do desejo da mãe. E é por isso que o perverso, ele coloca uma proteção que Lacan vai chamar de véu, ele coloca um véu em um posto muito avançado diante desse perigo também de ser engolido
pelo esse desejo insaciável do outro. Então, na perversão, trata-se para o sujeito de esconder, de tamponar, de negar, de recusar essa falta fálica da mãe. Por isso que Lacan chama do véu. E aí, o sujeito, o objeto, e além desse véu, tem um nada. Porque o perverso, ele recusa, ele denega, ele não aceita que o outro é castrado. E ele se fixou bem aí. E ele vai castrar vários objetos para tamponar esse furo na mãe, que é o fetichismo. Que é o fetichismo, o fetiche. Tá claro, Fabio? Então, isso é muito interessante nós entendermos. Certo? Porque é importante entender que na relação do sujeito com o outro, o perverso, o que é que o perverso faz? Ele se identifica ao desejo desse outro, para assim garantir o gozo do outro. Porque no perverso, é importante, na linguagem mais lacaniana, no perverso, o lugar do outro será ocupado pelo sujeito, que é numa lógica totalmente inversa da psicose. Porque na psicose, o outro invade o sujeito. E que quando isso ocorre, vai ocorrer o quê? O fenômeno da alucinação. Porque na psicose, ao contrário, o sujeito será invadido pelo outro. O outro ocupará o lugar do sujeito. E aí que tem as manifestações de alucinação, delírio, etc. Tudo bem, meu filho? Sim, José Aldo. Só que quem está passando por aqui, eu creio que possa ter alguma dúvida em relação à falta, José Aldo. Tudo está girando também em torno da falta, né? E o que seria a falta aqui na psicanálise? Nós vamos lembrar, aí eu tenho que voltar no complexo de castração. Porque eu entender que esse outro, por exemplo, no complexo de castração, eu vou correr rapidinho, só para você entender isso. No complexo de castração, acredita-se na universalidade do pênis, que Lacan chama pênis falo, né? Todo mundo, toda menininha, todo menininho acredita na universalidade do pênis, que todo mundo tem um pênis, tem um falo. E aí, no segundo tempo, essa criança começa a ter interdições da família, do pai, etc, etc. É o momento em que esse pênis ele é verbalmente ameaçado pelo pai, que a presença do pai está ali importante, uma presença de interdição, de castração, né? E aí, verbalmente, a vida da criança pega no pipi, a mãe tira isso daí, ou eu vou te cortar, ou eu vou cortar teu pipi. E isso aí começa a surgir verbalmente, né? E esse pênis, ele começa a ser verbalmente ameaçado pelo pai. E aí, no terceiro tempo da castração, o que acontece? O pênis é uma ameaça, é a ameaça de visão do corpo nu da mulher. A criança vê o corpo nu da mulher. E aí, no quarto tempo, né, a criança vê o corpo nu da mulher, ele vê o corpo nu da menininha, a menininha dele, do menininho que tem, e aí ele começa a ficar, mas cadê teu pipi? O menino brincando com a menininha na areia. Cadê teu pipi? Tu não tem? Aí o outro, eu tenho, tu não tem, eu tenho, o que é que tu faz? E aí começa. E aí aquilo ali começa a ficar na mente dele. Aí quando chega o quarto tempo, que esse aqui que é a angústia, eu sei que minha amiguinha não tem um pipi, outro não tem um pipi, mas acredito que vai crescer. Mas a angústia maior é quando eu me deparo com a minha mãe, né? Quando eu deparo com o corpo nu da minha mãe, com o corpo nu da mãe, a pessoa depara com o corpo nu da mãe, essa criança de 5 anos, né, com o pé de castração, quando ele se depara com o corpo nu da mãe, ele vai dizer, a mãe é castrada. E aí ele diz, se a mamãe é castrada, então eu também posso ser castrado. E aí o menino pensa isso. E aí ele, o quê? A partir daí que vai surgir todas aquelas imagens que ele viu da amiguinha de ambos, seu pipi, e aí ele vai dizer, surge a angústia de castração, a emergência, porque eu também posso ser castrado. Então eu tenho que abdicar desse desejo incestuoso pela minha mãe, que seria o tempo final,
que é o momento da separação da mãe, que esse desejo incestuoso, esse desejo é de piano pela mãe, vai ter dirigido para outras mulheres, e aí quando isso acontece, surge o fim do complexo de castração e surge o fim do complexo de Édipo. É bem aqui. E é isso que é a falta no outro. Que o perverso, quando ele vê que a mãe, nesse momento, que ele vê que a mãe não tem o pipi, que a mãe é castrada, ele não aceita. Ele renega, ele denega. Entende? É isso é castração. Ele não aceita isso. E aí ele vai colocar vários objetos para tamponar aquele furo. E nós falamos que a castração é o quê? Que a castração corresponde, em psicanálise, né, uma experiência psíquica, que é uma experiência psíquica completa, que é inconscientemente, né, que é vivida por essa criança por volta de qual idade? Por volta dos 5 anos de idade. E que será decisiva, é isso aí, que será decisiva para a sua futura identidade sexual. Por isso que neurose, perversão e psicose são 3 defesas contra a angústia de castração, contra a castração, contra a falta no outro. Eu me defendo da falta no outro, se eu estou neurótico, pelo recalque. Se eu sou perverso, eu nego. Se eu sou psicótico, há uma foraclusão. Então, são 3 estilos de negar, de se defender desse complexo de castração e desse complexo de Édipo. O neurótico, ele faz o quê? Ao contrário, ele se angustia. Ele se angustia diante da falta no outro. O perverso, ele nega. Ele não aceita que o outro é faltoso, que o outro é castrado. Entende isso? Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Né? Estou organizando aqui, eu já falei. Então, eu vou só tentar mais um. Alguma pergunta, Fabrício? Deu para entender? Estamos falando de estruturas clínicas criadas mais ou menos na época de 1908, né? por Freud, né, José Aldo? A castração. Nessa idade contemporânea, tudo funciona da mesma forma como Freud deixou, ou tem atualizações? Todos nós passamos por isso. Porque se eu sou neurótico, vamos pensar, o sintoma seria o quê? Seria o recurso da neurose para lidar com as injunções do real. Né? Na psicose, os recursos seriam o quê? Os recursos seriam os delírios, as alucinações. Já para o perverso, este lugar seria ocupado pelos fetiches. Então, são 3 maneiras de negar, né, essa realidade, essa falta no outro. Né? Porque o perverso seria aquele que não consegue, é aquele que consegue, podemos dizer assim, o falo imaginário, porque fica na imaginação. Minha mãe tem um falo. E ele coloca apetite, substituto desse falo imaginário. Porque o perverso, é importante nós entendermos aqui, o perverso não é alguém que não é castrado. Pelo contrário, ele percebe que é também, mas imediatamente ele nega isso. Ele não aceita. E o que é que ele faz? Ele elege objetos que irá cumprir essa função. É como se ele dissesse assim, eu não sou falo, mas eu sou o falo. Enquanto o neurótico lida sempre com a dúvida, o psicótico lida sempre com a certeza, né? E aí nós vamos ver isso sempre numa análise, porque na análise do neurótico diz sempre assim, fale mais. E aí sempre há uma busca de sentido, já com o psicótico, a ideia é dar um contorno, porque é importante entendermos que na neurose, o funcionamento se dá essencialmente no simbólico, no campo do simbólico. Na psicose, isso ocorre no imaginário.
no perverso também isso funciona no simbólico, mas só que ele achou uma solução imaginária, um falo imaginário, um fetiche, para lidar com isso. Por isso que muitos, eu vou falar sobre isso, é interessante falar, então, porque é interessante nós entendermos se o neurótico está sempre a perguntar o que o outro quer de mim, o que eu preciso fazer para agradar esse outro. Porque no universo neurótico, estamos sempre lidando com a falta. E quando não há falta, se não há falta, nós estamos no campo da psicose. Certo? Então, tudo está relacionado também a essa questão do campo simbólico. O psicótico, não. Então, isso é muito interessante de pensar. Certo? Deu para entender, Fabiola? Sim, José Aldo. Tem como você falar mais um pouquinho da psicose, José Aldo, para a gente? Psicose é um tema muito, muito caro, né, Fabiola? Mas eu vou tentar explanar um pouco aqui, porque a psicose é muito difícil, né? Falando de psicose, lembrando que foi o último curso que você apresentou, né, E José Aldo? você viu o tamanho, que aí a gente tem que fazer uma volta toda no nome do pai, né? A questão da mãe, da mãe fálica, da mãe não toda. Por isso a psicose é um tema muito mais abrangente, né? Então, em si, da psicose, vamos pensar na psicose do sujeito, ele é invadido pelo outro, ou seja, o outro ocupa o lugar do sujeito, porque no psicótico, o psicótico existe a foraclusão do nome do pai. O nome do pai não está escrito ali. Foraclusão significa que chegou tarde, né? E aí, Lacan utiliza um termo até jurídico, que chegou tarde. Então, o psicótico, na verdade, de uma forma simplista, é alguém que não chegou, que a linguagem chegou tarde. Enquanto no neurose tem o simbólico, que é o campo da linguagem, na perversão, tem. Só que ele não aceita a falta, a negação. O psicótico não, está foracluído. Há uma floraclusão, nós chamamos floraclusão do nome do pai. O pai não se faz presente na questão da psicose. O pai está fora. O pai. E o pai, quem é o pai? O pai é aquele do qual a mãe nomeia. Por isso não é o pai biológico, não é esse pai real, esse pai. O Lacan vai chamar de 3 tipos de pai. Que nós temos 3 pais: pai real, pai simbólico, pai imaginário. Que o pai, né? O pai é aquele que a mãe nomeia, aquele que a mãe reconheça, para que a criança também reconheça que a mãe tem um desejo fora dela. Isso seria o nome do pai e a função do pai. Qualquer pessoa que esteja nesse lugar entre o desejo da mãe e o desejo da criança. Entende? Qualquer pessoa que esteja no meio entre o desejo da mãe e o desejo da criança. Porque se a mãe é esquizofrenógena, vamos pensar de mães esquizofrenógenas, que são aquelas mães que amam demais seus filhos e que não têm um desejo fora dela. Isso, no conceito lacaniano, poderia psicotizar essa criança. Porque é importante ser castrado, é importante que porque a criança já quer ter o desejo da mãe, quer ser o falo da mãe, quer ser a falta da mãe, e a mãe ainda coloca ele nesse lugar, e aí a criança fica presa, fica colada, grudada a essa mãe, grudado no imaginário. E aí o que acontece pode ser um futuro psicótico. Essa é a explicação lacaniana. Tudo bem? E aí, só se fosse uma live só de psicose, tudo né? Mas como nós estamos apenas num passeio na clínica, eu acho que quem quiser buscar mais conhecimento, entender mais sobre psicose, neurose e perversão, nos procure. Nós já fizemos até um curso sobre isso, né, Fabiola? Né? Sim, José. Esse percurso já de 2 anos, já completando praticamente 3, né? Desde 2021,
José Aldo ministrando o curso de psicanálise, e a gente vem caminhando por todos esses temas da psicanálise durante esse período todo, dentro da neurose, da perversão, da psicose. O último curso foi psicose. E o próximo que a gente vai abrir agora, já está aberto até as inscrições, inicia no dia 28, é sobre sintoma. E vamos lá, né, José Aldo? Quem tiver interesse, nos procure. Então, isso é muito importante, entendemos isso, né, Fabio? Então, o psicótico é essa pessoa que está, né, uma forafusão do nome do pai, para que a pessoa seja neurótica, é necessário que o nome do pai seja barrado, que o desejo da mãe seja barrado, né? Porque nós vamos entender que a psicose, ela se diferencia muito, ou se difere muito da estrutura da neurose e da perversão, né? Por exemplo, na relação do sujeito com o outro, o perverso faz o quê? O perverso se identifica ao desejo do outro, para garantir o gozo do outro. Porque no perverso, o lugar do outro, esse lugar do outro, será sempre ocupado pelo sujeito, né? Ao contrário da psicose. Na psicose, o outro ocupa o lugar do sujeito. E daí que é a causa de toda a sintomatologia da psicose. Porque na psicose, nesse momento, o sujeito será invadido por esse outro. E aí, quando o outro invade esse sujeito, e o sujeito é invadido para o outro, aí que vai acontecer o quê? As manifestações psicóticas, como delírio, alucinação e etc. Então, isso é muito interessante. E que já na questão do perverso, me lembrei de uma frase interessante, que é por isso que o perverso, ele não não procura análise, né? O perverso não procura análise, né? O perverso, porque o perverso não quer procurar análise? Porque o perverso, ele seria alguém, podemos pensar assim, Fabio, acho que é muito importante, o perverso seria alguém do campo do impossível. Do campo do impossível. Por exemplo, se ele procura um analista, o perverso procura um analista, é porque ele se equivocou de porta. E se ele retorna, se ele retorna, é porque ele não é perverso. E se ele persistir, é para perverter o analista. E podemos dizer que é esse o caldeirão furado, né? Que produz quando se negligencia, podemos dizer, a orientação pela estrutura. Então, é muito importante nós entendermos isso. O perverso, ele não procura análise. Se ele voltou, é porque era um neurótico. Se ele insistia, é porque, no fundo, ele quer perverter o analista. Porque ele se entende muito bem contigo mesmo. Ele já tem um falo imaginário. Ele nega a falta. Então, Fabio, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai deixar aquele gostinho de quero mais. Lembrando, se você que quer aprender sobre psicanálise, estudar psicanálise, ter conhecimento sobre psicanálise, procure os nossos cursos, nos procure, entre em contato comigo, entre em contato com a Fabiola. Você quer aprender mais sobre as estruturas clínicas, sobre neurose, psicose, perversão. Se você achou que esse vídeo foi interessante, também divulguem. É muito importante isso. Divulgue o trabalho, divulgue a lente de Van. Né? E se você quer aprender psicanálise de uma forma didática, de uma forma simples, nos procure. Entre em contato conosco. Né, Fabiola? E pode mandar pergunta para nós. Verdade, José Aldo. E as pessoas que estão passando por aqui agora, ao vivo, quem ainda vai passar por aqui, tiver dúvida, pode deixar no chat, o vídeo vai ficar salvo, pode deixar no chat, comentado lá. Que, quem sabe, esse programa que a gente fez hoje foi a partir de uma dúvida, de uma pergunta da uma telespectadora na semana passada, né, José Aldo? Foi.
ao vivo. Quem sabe, se você deixar a sua dúvida, a pergunta lá no chat, a gente vai pensar nela com carinho e transformar ela num programa para a gente apresentar aqui no Além do Divã, na quarta-feira. Pode ficar à vontade, que o Além do Divã é para vocês, as temáticas são trazidas pensando em vocês, trazendo mais conhecimentos todas as semanas de psicanálise para vocês, e deixando sempre aquele gosto de querer saber mais e de ter vontade também para participar dos grupos de estudo, porque lá a gente trabalha de uma forma mais específica, né, José? Os temas que a gente está trabalhando, mais focado no tema. Então, fique à vontade, nos procure, tem vagas, e estamos com as inscrições abertas, o preço é acessível e estamos esperando vocês. José Aldo, pode entrar nas considerações finais, que após a gente vai nos despedir, iremos nos despedir e voltar na quarta-feira novamente. Bom, gente, como a Fabíola falou bem, né, essa questão foi pensada no ouvinte, né, que esteve conosco, e até trazer o tema para ela sobre ensaio sobre perversão e o feminino, né? Será que as mulheres foi mais ou menos, será que as mulheres são perversas, né? E aí eu deixei isso guardado na manga, mas a gente pode falar sobre isso, perversão na mulher, né? Então vamos pensar sobre isso, porque a perversão de fato é mais uma estrutura masculina, geralmente é mais masculina do que feminino, mas isso não significa que não tenha mulheres perversas, né? Só para concluir, segundo Jacques Lamillet, ele vai dizer que a perversão ela é muito rara nas mulheres, porque segundo ele, Jacques Lamillet, a perversão seria um traço mais masculino, né? Pode até responder a pergunta dela sobre isso. A perversão seria mais um traço masculino, que seria a acentuação, acentuando que o desejo masculino, acentuado ao desejo masculino, porque é uma constituição, segundo Millet, mesmo ao desejo que está do lado do masculino. Então, segundo Freud vai dizer que a fantasia, isso é importante, é o mais escondido, é o mais escondido dos tesouros, né? Porque o neurótico, a fantasia neurótica, são fantasias perversas, que são muito diferentes das fantasias do perverso. Porque, no fundo, Freud vai dizer que todo neurótico queria ser um perverso, porque a neurose seria o negativo da perversão. Então, o sujeito, né, que vai falar que o perverso, enquanto o neurótico fantasia, fica no campo da fantasia, o perverso ele se realiza, né? Porque ele está mais próximo, o perverso está mais próximo de realizar sua fantasia mais do que o neurótico. Porque a fantasia neurótica, vamos pensar nisso, Fabíola, que a fantasia neurótica seria um espetáculo, né? Seria um espetáculo privado, um espetáculo particular do neurótico. Enquanto o perverso demonstra de uma maneira aberta sua fantasia, o neurótico, esse é um espetáculo privado. Porque, no fundo, Freud vai dizer que a neurose é o negativo da perversão e que todo mundo queria ser perverso. Porque nós ficamos lá, enquanto nós pensamos, fantasiamos, o neurótico realiza. Tudo que nós o perverso realiza tudo que nós fantasiamos. Que o neurótico está no campo da fantasia, o perverso está realizando, né? Porque as fantasias neuróticas são fantasias perversas, né? E, em segundo lugar, podemos dizer que a perversão se torna mais aberta, né? Então, o neurótico, a fantasia do neurótico é uma fantasia, é uma espécie de espetáculo privado. Então, é isso. A Bia estava para responder essa pergunta dela, né? Que a estrutura perversa está mais acentuada, segundo Jacques Lamillet, né? Porque está mais caracterizada pelo campo do masculino, porque em si mesmo é um traço masculino.
mas isso não significa dizer que não existam mulheres perversas. Tá claro, Fabio? Porque tudo vai dizer o quê? São as três estruturas neurológicas, psicose e perversão, são três estruturas de negar a falta do outro. São três defesas, ou três instintos de defesa, de negar a castração, de negar a falta do outro. Certo? E eu queria agradecer a todos, aqueles que não assistiram e aqueles que ainda vão assistir. E se você quiser mais, se gostaria de aprender mais sobre neurose, perversão e psicose, nos procure nosso curso, né? Assista nossos vídeos, né? Se você quer aprender mais sobre isso, quer aprender sobre psicanálise, está interessado em psicanálise, e se você também, Fabíola, está passando por alguma disfunção mental, alguma angústia, algum mal-estar, muita ansiedade, meio depressivo, meio angustiado, procure também um analista. Venha fazer sua análise, nos procure. É muito importante para a gente aprender a lidar com essa castração, com essa falta, com essa angústia, a qual nós neuróticos somos sempre atropelados. Né? Estamos sempre nos queixando. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Quero agradecer a presença de você, o Denis, né? O vídeo vai ficar gravado, né? Você pode assistir tantas vezes você quiser. E se você quiser fazer parte do nosso curso, você, telespectador, procure a Fabíola, procure o Marcelo e nos procure. Né? E é isso. Quanto mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que passaram por aqui. E pode ser uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? A gente não sabe a hora que você vai nos acompanhar, mas fique à vontade para nos procurar, caso tenha interesse de participar do grupo de estudo. O próximo curso vai ser o sintoma, pode ficar à vontade, porque você já vendo por aqui como é riquíssimo em conteúdo, nossas lives semanais, é só uma conversação, deixando sempre um gostinho para despertar interesse sobre a psicanálise para participar dos grupos de estudo. Mas você pode ter uma ideia só do que tem aqui nas nossas lives, e lá dentro dos nossos grupos de estudo tem muito mais esperando por você. Então, boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Nos procurem, gente, para participar. É muito importante isso, Fabíola, né? É pessoas de entender que aqui é só uma conversação, de uma forma coloquial, não de uma linguagem academicista, mas uma conversação em que você realmente tenha interesse em aprender mais sobre psicanálise. Acho que é interessante, procure, faça sua inscrição, tem vários cursos aí que já foi administrado desses 2 anos, e é só você dizer, eu quero assistir o curso tal, que a gente volta e passa novamente, né, Fabio? Então, sinta-se à vontade para perguntar, para questionar, coloque essas opiniões, lembrando as suas sugestões, o que nós podemos melhorar, e lembrando que o Além do Divã foi feito especialmente para vocês e por vocês. Foi pensando em vocês que nós começamos a trabalhar essa temática aqui no Além do Divã. Certo? E vem mais novidades por aí, e estamos aí, vamos que vamos. Boa noite, Obrigado, Zé. Fabíola. Boa noite. Boa noite.